Senhor Jesus, nos voltamos a Ti mais uma vez. Obrigado por nos reunir aqui nesta noite. Obrigado pela Tua presença. Senhor, fala conosco. Ilumina o nosso ser, nosso coração. Também nos alimenta, Senhor. Tua palavra é espírito, é vida e é alimento para nós. Queremos ser supridos da palavra esta noite. Vem nos abençoar. Ó Senhor Jesus, nós Te amamos, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós Te amamos, Pai. Amém. Ó Senhor Jesus, estamos aqui para sermos usados por Ti, Pai. Amém. Prepara o nosso espírito, Pai. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Somos gratos a Ti, Senhor. Sim. Porque o Senhor derramou Seu sangue por nós, Pai. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor possa continuar nos suprindo Sua palavra, Pai. Amém. Usa o irmão Marcos. Amém. Fortaleça esse encargo, Pai. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Também prepara nossos corações, Pai. Sim. Queremos receber a Tua palavra, Senhor. Amém. Queremos estar preparados, Senhor. Sim. Para que a gente possa levar a Sua palavra para as pessoas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Muito bem, vamos revisar então a lição da semana passada, a lição 7, que é a segunda lição acerca do plano de Deus, a criação, uma visão geral da criação, certo? Qual a primeira pergunta, Alfredo? Faça um quadro com 7 colunas. Escreva em cada uma os itens da criação de Deus relativos a cada dia, começando pelo primeiro dia até o 6º. Ok, uau. Você fez? Este não, ok. Alguém fez? Ninguém fez o dever de casa? Só hoje que eu não trouxe chamada para anotar os maus alunos? Que coisa! Ponto positivo ou negativo? Não, ninguém fez? Ponto Tá. positivo. Tainara fez. Muito bem, Tainara. Vamos lá. Primeiro dia. Luz e trevas. Ok. Segundo dia. O céu, firmamento. Aí o terceiro, a terra, o mar, a relva e a erva. Certo. O sol, a lua, as estrelas. Aí passou a ter noite e dias. O quinto foi peixes grandes, pequenos e as aves. O sexto foi os animais domésticos, selvagens, os répteis, o homem e a mulher. E o sétimo, o descanso de Deus. Tá vendo? Isso aqui é aluna. Não é? Isso aí. Muito bem, Tainara. Nota 10. Ponto positivo para a prova. Nem precisa, eu tirou 10. Segunda pergunta. Quantas e quais foram a separação que Deus fez no início da sua criação? Ok, quantas? 4 separações. Certo. Quais são? Luz e trevas. Certo. Água de baixo e água de cima. Muito bem. Porção seca, dia e noite. Muito bom. Os mares é porção seca, o dia e a noite. Excelente. Terceira pergunta. Que simboliza a primeira separação? Certo. Eu coloquei luz e trevas, vida versus morte. Muito bem. Alguém pôs alguma coisa diferente? É isso aí. Quarta pergunta. Que simboliza a segunda separação? A esfera celestial versus a esfera terrenal. Isso aí. Alguém pôs mais alguma coisa? Eu coloquei águas de cima e águas de baixo, aí depois esfera celestial versus esfera espiritual. Muito terrenal. bem. Quinta pergunta. Que simboliza a terceira separação. Aí é águas e porção seca. Morte versus a ressurreição. Morte e ressurreição. Isso aí. Isso daqui eu fiquei impressionada. Eu nunca tinha visto essa questão dessa terceira separação ligada à ressurreição do Senhor. É o terceiro Nossa, dia. mas eu fiquei assim, impressionada de como que tudo se liga, sabe? Pois é. Parece que Deus é coerente, né? Muito, né? Ok. Sexta pergunta. Sim. Que representam o sol, a lua e as estrelas, como símbolos das coisas espirituais. Que representa o sol? Cristo.
Que representa a lua? Igreja. A igreja. Que representa as estrelas? Nós, os santos. Os santos individualmente. É isso aí. Tá bom? Acabou. Muito bem. Então hoje nós vamos ver a lição 8, que é a terceira sobre o plano de Deus. Então lembre-se, na primeira lição, na lição 6, nós vimos que o plano de Deus foi feito na eternidade. E para poder cumprir o plano de Deus, Deus criou o tempo. Certo? Porque o plano de Deus é cumprido no tempo. Então, na lição passada, nós vimos os primeiros itens da criação de Deus, que foi o que a gente acabou de revisar, que vai desde a criação da luz até a criação dos animais domésticos. Hoje nós vamos ver o final do sexto dia, que é a criação do homem. Então, uma visão geral da criação do homem. E os versículos-chave para essa lição são Gênesis 1, 26 a 28, que a gente já conhece. Mas fala também: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, sem poder criar todas as coisas, Deus não poderia criar o homem, já que o homem ia dominar todas as coisas. Então Deus primeiro criou todas as coisas, e quando criou o homem, entregou a criação para que o homem dominasse. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. A primeira bênção que Deus deu ao homem, assim que o homem foi criado, foi que ele deveria se multiplicar. Porque uma vez que o homem se multiplicasse, a imagem de Deus iria se multiplicar e Deus iria encher a terra da imagem dele. E também Deus poderia dominar sobre todas as coisas. Pelo menos esse era o plano original de Deus. E agora um detalhe da criação é a criação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então esse é outro aspecto do plano de Deus, que o homem se una à mulher para se multiplicar e assim exercer a autoridade por Deus e representá-lo. Salmos 8. Quando contemplo o céu, o teu céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. E Zacarias 12:1, esse é um versículo que junta 3 grandes itens da criação de Deus: os céus, a terra e o espírito do homem. Esses 3 itens são igualmente grandiosos na criação de Deus. Os céus, com todos os milhões e milhões e milhões e milhões de galáxias e sóis e planetas e estrelas e astros. A terra, com todos os bilhões e bilhões de itens. E o espírito do homem.
São 3 elementos igualmente importantes no plano de Deus. Muito bem. O homem veio do macaco? Certeza? É correto dizer que o homem é um animal racional? O homem é um animal? Não. Às vezes também não é nem racional, né? Todo mundo é filho de Deus? Não. Que são imagem e semelhança. E qual a diferença entre alma e espírito? Então essas são algumas perguntas que nós esperamos responder nessa lição. Ok. Para mostrar como o ser humano é especial para Deus, até a maneira como ele foi criado foi diferente. Deus não simplesmente disse, haja homem e houve homem. Não, ele preparou todo o ambiente para que o homem fosse criado, os céus, a terra, todos os bilhões e bilhões de itens, tudo isso para poder fazer um ser completamente diferente de todos os outros seres. Um ser especial. E para fazer isso, Deus não disse haja homem. Deus disse façamos o homem. Indicando que, primeiro, foi algo planejado. Foi algo que o próprio Deus entrou em conselho com Ele mesmo. Quando diz façamos, quer dizer nós. Deus é único, mas como Ele é o Pai, o Filho e o Espírito, então Ele entrou em conselho com Ele mesmo para poder decidir como criar o homem. E Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a imagem de Deus, já que Deus é invisível? Qual homem? Jesus. Cristo é a imagem de Deus. Então nós fomos feitos à imagem de Cristo. Certo? Então, o ser humano não foi simplesmente ordenado a existir, mas ele foi criado especialmente. E segundo a espécie de Deus. Deus é muito criterioso quando cria as coisas. Tudo que Ele faz tem uma ordem, tem um padrão. Ele não faz coisas ao acaso, não é simplesmente um acidente que acontece. Toda a criação tem a sua espécie. E tudo se reproduz segundo a sua espécie. Desde a relva, que é a vida mais elementar, até a vida mais elevada. Sempre que o Senhor fala sobre gerar vida, Ele fala de ser segundo a sua espécie. Mas para criar o homem, Ele disse, façamos. E a nossa imagem. Então o homem não foi criado segundo a própria espécie. Então nós não podemos dizer que o homem é uma espécie simplesmente. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito se reuniram em conselho e decidiram criar o homem de acordo com a imagem de Cristo. Porque Cristo é a imagem de Deus. Então nós não somos segundo a nossa espécie. Nós somos segundo a espécie de Deus. Então nós não somos simplesmente animais mais evoluídos. Não, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, os itens que nós temos é porque Deus tem. Tá certo? Nós falamos por quê? Porque Deus fala. Nós temos mente por quê? Porque Deus tem mente. Nós sentimos emoção por quê? Porque Deus tem emoção. Deus ama. Deus odeia. Deus escolhe. Deus tem vontade. Todas essas coisas que nós temos não é resultado de uma evolução, é resultado
ter sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então é o ápice da criação de Deus. É o ápice, é o ponto mais elevado da criação de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma bênção, é uma honra, é uma glória para nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. É o item mais elevado da criação. Agora, por que Deus queria isso? Porque Deus tem um inimigo e Deus quer derrotar esse inimigo. E Ele determinou que Ele não vai fazer isso por Ele mesmo. Ele vai usar um ser criado à imagem e semelhança dele, que feito para conter o próprio Deus, conter a vida de Deus, e dessa maneira derrotar o seu inimigo. Então, Deus queria que a vida se multiplicasse por meio do homem. E essa vida teria autoridade, teria domínio sobre todas as coisas. Vida é questão de autoridade. A autoridade tem a vida tem uma autoridade. Conforme a vida se multiplica, a autoridade também se multiplica. Então, no plano de Deus, isso era perfeito. O homem comeria da árvore da vida, receberia a própria vida de Deus. Deus, como vida, entraria no homem. E conforme o homem se multiplicasse, o próprio Deus, a vida divina, iria se multiplicar para se expressar. Então, assim, ele teria domínio. O diabo, inimigo de Deus, se rebelou contra Deus e contaminou toda a criação. Nós não vamos ver, né, neste volume a questão da queda do diabo. Isso é para outra lição, para os volumes seguintes. Mas o fato é que todos nós sabemos, Deus tem um inimigo, né, que contaminou toda a criação. Então Deus escolheu o homem para restaurar a sua autoridade, dando-lhe domínio sobre todas as coisas. Então, aquele versículo que nós lemos, né? Gênesis, Salmos, dizendo que por pouco tempo nós somos menores que os anjos, mas é questão de tempo apenas. O Senhor, quando terminar toda a sua criação, Ele vai mostrar a todo o universo qual é a maneira de expressar a sua autoridade. Então, a maneira de Deus dominar a terra por meio do homem não é o uso de força ou violência, mas vida. Deus queria que o homem o recebesse como vida, e à medida que a humanidade se reproduzisse, a vida divina no interior dela também se propagaria e dominaria a terra. Lembre-se, no Novo Testamento o Senhor diz: os mansos herdarão a terra. Não é questão de violência, não é questão de força, é questão de vida. E é algo que nós, como seres humanos, temos muita dificuldade em entender, porque para nós, toda vez que se fala em domínio, em autoridade, todo mundo pensa em força, em violência, em poderio. Mas o Senhor não age assim. O Senhor age por meio da vida. Lembra quando ele estava para ser preso? Pedro foi, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O que o Senhor respondeu para ele? Falou: Pedro, você não acha que se eu quisesse, Deus poderia mandar mais de não sei quantas legiões? E cada legião tinha não sei quantos mil anjos para poder cuidar dessa situação. Mas o que o Senhor quis? O que o Senhor estava fazendo ali? Qual era o objetivo de Deus em ser preso? Do Senhor em ser preso? Morrer na cruz. Para Se tornar o Espírito da vida. Então,
não é por meio de todos os anjos que Deus vai fazer isso. É por meio da vida. O que aconteceu quando ele morreu? Se tornou Espírito, entrou em cada um de nós, continua entrando até hoje, vai continuar entrando até voltar. Para quê? Para que a vida dele se multiplique. E qual vai ser o resultado disso? Ele vai dominar por meio da vida. Tá certo? Então, a ideia de Deus de domínio é completamente diferente da nossa ideia de domínio. De força, de violência, de fazer as coisas, de impor. Deus não faz nada disso. Deus gera vida. Essa vida cresce e essa vida tem a sua autoridade. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém. Não é isso? Exatamente. Então, o princípio de Deus é o princípio da vida. Amém. Acho que foi demais, espera aí. Tá. Isso. Muito bem, como nós somos criados? De maneira especial. Não é haja e ouve, mas interiormente. Nós temos uma alma com mente, vontade, emoção, e interiormente também nós temos o espírito humano. Exteriormente temos a forma humana, essa forma é conforme a semelhança de Deus. Então nós não somos racionais, animais racionais, mas somos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós vemos Gênesis 2, como Deus criou o homem, diz 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós temos as três partes do homem. O corpo formado do pó da terra. Certo? Aí quando ele soprou o fôlego de vida, o fôlego se tornou o espírito humano. E a entrada do espírito fez do homem alma vivente. Então as três partes foram feitas neste momento. E essa é a imagem e semelhança de Deus. Imagem é interior. Semelhança é exterior. Uma vez que Cristo é a imagem de Deus, então nós fomos criados à imagem de Cristo. Vamos ler esses versículos, 2 Coríntios 4:4. Dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, Cristo tem uma glória, e essa glória se manifesta por meio do Evangelho, e ele é a imagem de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E capítulo 1 de João tem esses versículos que nós conhecemos bastante, mostrando que desde sempre Deus tem uma expressão que é o próprio Cristo. No princípio era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós vimos as lições sobre a Bíblia, nós vimos que o Verbo é uma expressão, uma manifestação. Deus se expressa dessa maneira. E Cristo é essa expressão. Depois o versículo 14, e o Verbo se fez carne
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que o Filho se encarnou? Porque o Filho é a imagem do Pai. O Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho expressou. E o versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Certo? Então Cristo deveria se encarnar, porque Cristo é a imagem de Deus. Por meio da encarnação, Deus se fez homem. Com o Senhor Jesus, pela primeira vez em toda a história da humanidade, Deus conseguiu um homem que cumprisse o plano dele. Amém. Aquilo que Adão não conseguiu, somente o Senhor Jesus cumpriu milhares de anos depois. Porque era um homem com a imagem e semelhança de Deus, mas sem pecado e com Deus nele. Isso era o que Deus tensionava para Adão. Que Adão fosse como o Senhor Jesus foi. Sem pecado, mas a vida divina. Isso não aconteceu por causa da queda, mas o Senhor hoje está cumprindo isso e vai cumprir. Amém. E nós fazemos parte disso. Amém. Aleluia. Então, nós seremos todos trabalhados para ser como o Senhor Jesus. Homens criados à imagem de Deus para expressá-lo e representá-lo. Amém. Então, assim como a luva é feita à imagem da mão, para conter a mão e expressá-la, também nós fomos criados à imagem de Deus em Cristo, para contê-lo e expressá-lo. Nosso interior foi criado para ser preenchido por Deus em Cristo como o Espírito. Por isso, o homem tem o Espírito. E somente o homem tem o Espírito. Porque somente o homem pode conter Deus. Tá? Dentre toda a criação, somente o homem pode conter Deus. Quando alguém crê no Senhor Jesus e o recebe, cumpre o papel para o qual foi criado. Conter Cristo em seu interior. É por isso que sem Cristo, o ser humano sente um profundo vazio em seu interior que nada consegue preencher. Mas nós, mesmo tendo o Senhor em nós, se nós não nos voltamos ao Espírito, nós podemos passar por essa mesma situação, mesmo já salvos, mesmo já preenchidos do nosso Espírito. Porque se o nosso Espírito não for exercitado, se nós não nos voltamos ao Espírito, nós podemos voltar a sentir esse vazio. Então, um dos itens principais na vida cristã é o exercício do Espírito. Amém. É usar o Espírito. Amém. Porque nós somos desenhados para isso. Né? Então, esse versículo tem as partes do homem, como nós vimos. Nós temos então o corpo, que é a parte exterior, formado do pó da terra, mas nós também temos uma alma que tem mente, vontade e emoção, e temos também um espírito, que é o fôlego de vida. O ser humano é único por causa disso. Não existe outro ser em todo o universo que seja assim, que tenha corpo, alma e espírito. Então, o espírito humano é mencionado ali em Zacarias 12:1, mostrando a importância que o espírito tem. Irmãos, o espírito é a chave do plano de Deus. Sem o espírito humano, o plano de Deus não pode ser cumprido. Por quê? Porque Deus é espírito. E Deus queria que o ser humano
tivesse essa parte muito especial para poder cumprir o plano dele. Quando o Espírito de Deus entra no espírito do homem, o ser humano se torna completo. Então, o universo com suas galáxias infinitas, a Terra com seus trilhões e trilhões de itens, são para o homem. E mais especificamente para o espírito do homem. Porque no espírito do homem que podemos contatar e receber Deus em nós. Então, é estranho a gente pensar isso, mas o sol brilha por causa do nosso espírito. Glória a Deus. Tá certo? Por quê? Porque o nosso espírito contém Deus. Claro que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, faz vir chuva sobre justos e injustos, mas nós fomos criados para usufruir toda a riqueza do Senhor, porque nós temos o Espírito e o Espírito regenerado. E foi para isso que nós somos criados. E também então temos as partes da alma. Nossa alma também possui 3 partes. A mente, que é a parte líder da nossa alma, com ela nós raciocinamos, analisamos e chegamos a conclusões. A emoção contém nossos sentimentos, com ela nós amamos, nos alegramos, nos entristecemos, temos raiva, medo, certo? Todas essas emoções estão em nós, porque Deus também tem emoções. E a vontade, a nossa disposição, o nosso desejo de agir. Não é simplesmente um instinto que nos leva a fazer coisas. Não, nós temos os nossos desejos, a nossa vontade. Essas três partes existem em nós e não existem em nenhum outro item da criação, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus. Amém. Nós vamos, no volume 2, vai haver uma lição específica para a gente estudar melhor, com mais detalhes, as partes do homem. Essa aqui é uma visão geral. Então nós temos os 3 círculos, certo? O corpo, a alma e o espírito. E a alma tem as 3 divisões: a mente, a vontade e a emoção. Então nós somos assim, não é por acaso, nós não evoluímos até isso aqui, nós somos criados assim. Deus nos criou. Né? Depois de criar o homem, Deus o colocou no jardim do Éden, onde havia a árvore da vida. Essa árvore representa o próprio Deus, que é vida. Se o homem tomasse do fruto dessa árvore, Deus entraria em seu espírito, se expandiria por toda a sua alma. Daí o homem passaria a pensar como Deus pensa, porque teria o elemento de Deus saturando a sua mente. Passaria a desejar o que Deus deseja. Por quê? Porque o desejo de Deus iria saturar o seu desejo. E iria querer o que Deus quer. Por quê? Porque a vontade de Deus ia tomar conta dele. Então, irmãos, o propósito de Deus nunca mudou. Ele só sofreu um atraso. Para nós é um grande atraso. Mas para Deus, 1000 anos são como um dia. Então foi outro dia mesmo. Certo? Um dia desses que o homem caiu. E Deus teve de esperar um pouquinho mais para poder realizar o seu plano. Mas Ele vai realizar. E quando Ele terminar, irmãos, a nossa mente vai ser a mente de Cristo. Amém. A nossa emoção vai ser saturada do amor de Deus. Amém. Nós vamos amar a Deus e amar tudo que Deus ama. E odiar tudo que Deus odeia.
E a nossa vontade vai ser saturada da vontade de Deus. Nós não vamos querer outra coisa a não ser o que Deus quer. Hoje nós ainda queremos várias coisas. E algumas coisas que nós queremos, nós até achamos que Deus quer. Mas o Senhor está trabalhando. Está trabalhando. E aí, por fim, irmãos, nós vamos ser semelhantes a Deus. Algo que o diabo queria ser da maneira errada. Quando ele quis ser igual a Deus, ele jamais poderia, porque ele não foi criado para isso. Não tem como o diabo ser semelhante a Deus. Ele quis ser igual ao Altíssimo, mas isso jamais poderia acontecer. Quebraria o princípio da ordenação de Deus, da ordem que Deus estabeleceu. Mas ele criou um ser temporariamente menor que o diabo. Mas quando ele terminar a obra nesse ser, nós vamos ser exatamente iguais a ele. Amém. Quanto mais permitimos que Deus trabalhe em nós, mais somos renovados em nossa mente, equilibrados em nossa emoção e submissos a Ele em nossa vontade. Desse modo, nós o expressaremos plenamente. Não é uma imitação, não é pelo nosso esforço, é simplesmente pelo trabalhar de Deus em nós. Amém. Quando o Senhor terminar de trabalhar, nem que nós queiramos, nós não vamos deixar de expressar Deus. Hoje, às vezes, nós queremos e não conseguimos. Quando o Senhor terminar, não vai haver esforço nenhum da nossa parte. Simplesmente a vida vai se manifestar em nós. E nós vamos expressar Deus. O universo inteiro vai olhar para a criação dele. Toda a criação vai olhar para a igreja e vai louvar a Deus, elogiar a Deus e falar: que coisa maravilhosa. Temos aqui algo criado, mas igual a Deus. Deus onipotente. Então, afinal, o que é o homem? Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que estabeleceste, que é o homem? Às vezes a gente visita certos lugares e fica olhando para a imensidão da criação e fala: a gente não é nada. Não é? Qualquer coisinha nos derruba. Qualquer tosse nos derruba. Não é? Qualquer doença nos... Mosquitinho. Não é? Um negocinho desse tamanho assim, deixa a gente de molho um tempão. Não é? Então, mas é por um pouco. Não vai ser para sempre. É por um pouco. Menor do que Deus em glória, mas de glória e de honra o coroaste. E deste-lhe domínio. Hoje em dia, o domínio do homem sobre a natureza, sobre os animais e tal, está sendo tão questionado pelos ambientalistas, pelo Greenpeace e tudo mais, porque o homem está acabando com a natureza. Mas é o homem caído. O homem, criado à imagem de Deus, domina por meio da vida. E isso vai acontecer. Não acontece hoje ainda, e o Greenpeace pode brigar e fazer protesto e fazer não vai adiantar nada. Não vai melhorar nada. Porque a própria natureza hoje está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, o que o homem precisa não é planos para recuperar a natureza. O que o homem precisa é ser salvo. É verdade. E ser trabalhado por Deus. Amém. Quando isso acontecer, toda a natureza vai ser restaurada. Amém. Glória a Deus.
Então é por meio do homem que Deus irá atingir seu objetivo de ter muitos filhos que o expressem e representem no universo por toda a eternidade. Deus criou o universo a fim de obter para si muitos filhos. Nós. Tá certo? O Senhor preparou todo o quarto do bebê e teve nós. Hoje o quarto está bem bagunçado, porque o homem caiu. Mas o Senhor está restaurando. E quando Ele concluir, Ele vai ficar satisfeito, irmãos, e nós também. Porque nós fomos privilegiados em ser escolhidos para fazer parte desse sonho. Deus tinha um sonho. E Ele nos incluiu nesse sonho. Que privilégio é isso? Que bênção é isso? Não é de milhões e milhões e milhões de seres humanos. Nós fomos escolhidos. E como nós vimos no sábado, a gente gosta de falar mal de nós mesmos, né? Mas isso é porque é nesta era. Quando o Senhor concluir tudo que Ele tem para fazer, todo o universo vai dizer como Deus é sábio. Como Deus é sábio. Como Ele sabe o que faz. E como faz bem. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Amém? Então, essa é a segunda lição acerca essa é a terceira lição acerca do plano de Deus, a segunda acerca da criação, que é a criação do homem. Amém? E aí nós encerramos esse assunto. A partir de semana que vem nós teremos outro assunto, que é justamente a redenção de Deus, a salvação de Deus, sem a qual Deus não consegue cumprir o plano dele. Amém? Então, irmãos, é essa a lição. Alguma dúvida? Onde eu acho aquela árvore lá da vida? Onde você acha a árvore da vida? Hoje ela está no seu espírito. Aleluia! Ela foi plantada aí de graça. E quando você se volta ao seu espírito, você pode se alimentar do fruto da vida. Amém. E essa vida cresce. Tudo que eu recebi, Tudo que tenho é porque recebi, junto com a graça depois que eu criei. Fora orgulho, pois hoje sou só um pecador que graça ganhou. É isso aí. Exatamente. Tal é a minha história. O que nós temos que não foi recebido? Mas é isso mesmo, é de chorar. Eu acho É comovente. que quando o Senhor fala façamos, né? E Ele se reúne com Ele mesmo, né? A nossa mente não consegue, né, imaginar isso, que Deus ele é três pessoas em uma, né? É muito interessante. Eu estava falando até que você ali, falei, nossa, Deus falando com Ele mesmo. Se reuniu com Ele mesmo. É muito interessante. Senhor Jesus. Agora a nossa meta é guardar e cultivar, né? Essa graça, O jardim. essa bênção, né? Ô Marco, no livro nós vamos abordar a questão do coração do homem. Vamos, mas em outras lições. É que, assim como a alma e o espírito, o coração me chama muita atenção, mas Sim, o que é a coração. junção das duas partes. É isso mesmo. A nossa mente mais a nossa consciência, intuição e comunhão. Glória a Deus. Nós vamos. Muito bom, gostei bastante.